Olá, terrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixe o seu joinha para fortalecer e compartilhe em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles também. Não se esqueçam de ativar as notificações do canal, tocando o sininho das notificações. Aí então você receberá em primeira mão o conteúdo do canal, assim, num flash, quando ele chegar no YouTube. E hoje vamos matar a saudade com um compilado dos melhores relatos. Vamos lá, pega a pipoca, o refrigerante e vamos viajar pelos relatos. Aproveitem! Primeiro de hoje, Casos de Assombração de Tatiane Martins. Amor de Lobo. Esta história aconteceu em uma comunidade bem pequena, praticamente uma vila com poucas casinhas rodeadas de mato verde. Vila onde todos se conheciam e se ajudavam. E também sabiam e comentavam sobre tudo o que acontecia no lugar. Um boato que circulava por ali é que aquelas paragens em noites de lua cheia, um lobisomem aparecia nas matas adjacentes. A vida era simples e barata. Todos se preocupavam em trabalhar e ganhar o sustento de cada dia. E nesta vila morava uma moça humilde e muito bela. Seu nome era Helena. Por ser uma jovem gentil, educada e caridosa, Helena era muito querida por sua família e também vizinhos. Nesta mesma vila morava um rapaz muito tímido, pálido e bastante retraído. Seu nome era Alfredo. Desde novinha, Helena já percebia que Alfredo estava sempre lhe olhando. Algumas vezes, seus olhares se cruzavam e entre os dois existia uma simpatia. Alfredo, porém, era um rapaz muito quieto e caladão. E Helena, por sua vez, também não manifestava seu interesse por ele. Esperava que um dia ele tomasse a atitude de procurá-la. O tempo passava e esse dia não chegava. Outro rapaz mais ousado, de nome André, demonstrava por meios de gestos e palavras o seu interesse pela linda Helena. Um dia, sem o conhecimento de Helena, visitou seus pais e a pediu em namoro. Os pais de Helena, conhecendo a família de André, pessoas de bem, autorizaram o namoro. Helena não teve outro recurso senão namorá-lo, porque não poderia contar que tinha uma paixão por Alfredo, já que ele não se manifestava. Os dois então, Helena e André, firmaram um namoro. Alfredo, esse continuava com olhares tímidos para Helena. Passaram-se 2 anos, durante os quais Helena ainda tinha esperanças que Alfredo procurasse seus pais e declarasse seu interesse por ela. Esperou em vão. Se passaram 2 anos, André resolveu que estava na hora de noivar com Helena e programaram uma festa, onde convidaram todos da vila para celebrarem a data. A noite da festa aconteceu no período em que a lua estava cheia. Durante o dia, na casa de Helena, festejavam o noivado dos dois. Os amigos e familiares estiveram presentes. À meia-noite,
Todos já haviam retornado a seus lares. Apenas André permanecia na cozinha, jogando baralho com o futuro sogro. Helena e sua mãe bordavam na sala. À luz de lampiões, Helena bordava flores coloridas, com pontos de matriz em uma toalha de algodão branca. E, de repente, Helena começou a ouvir uivos tristes e angustiados. Aqueles uivos não muito altos pareciam um lamento. Helena então saiu para o alpendre da casa, fechando a porta da sala atrás de si. No alpendre, Helena olhou para o céu e se encantou com a beleza da lua cheia que brilhava no firmamento, disputando com as estrelas o seu esplendor. Helena continuou ouvindo os uivos baixos e lamentosos. Foi quando percebeu um movimento vindo da mata em frente à sua casa. Desceu os olhos do céu e avistou em sua frente uma estranha criatura, uma enorme fera peluda de cor escura. O bicho foi se aproximando lentamente de sua casa. Curiosamente, Helena notou o brilho dos seus olhos, que a olhavam com muito amor. A jovem não sentiu medo e permaneceu quieta e silenciosa. O lobo pulou a murada de sua casa e caminhou até onde ela estava, no alpendre. Helena, como que enfeitiçada, olhava-o também com amor. A terrível criatura se aproximou e, num gesto meigo, segura com as suas patas cheias de garras enormes um cacho do cabelo de Helena. E bem próximo, soprando um bafo quente, leva o cacho dos cabelos ao focinho e sente com prazer o perfume por eles emanados. Enquanto cheira o cabelo, o lobisomem fecha os olhos com ternura e uiva bem baixinho. Helena, então, pega a tesoura de bordado que está no bolso de seu avental e corta o cacho de cabelos e o oferta ao animal, que, ao perceber o precioso presente que recebeu, virou as costas e foi saindo. Quase que no momento em que pula a murada, a porta da sala se abre e é André. Ele aparece com uma espingarda e já começa a atirar. Helena se apavora, porque sabe que algumas balas devem ter atingido a criatura, de pelos sedosos e macios. Isso porque, uivando alto, manifestando uma grande dor, o bicho desaparece na mata. No outro dia, há um velório na comunidade. Todos do vilarejo comentam que Alfredo foi encontrado morto, com tiros nas costas, na mata. Muito entristecida, Helena vai ao velório e se aproxima do caixão. Percebe que a mão direita de Alfredo está fechada. Em um momento, quando as pessoas estão mais distantes e distraídas, Helena segura a mão de Alfredo e tenta abri-la. Bem baixinho, Helena pergunta o que tem na sua mão, Alfredo. Helena, então, consegue abrir a mão e ver o que já esperava, um cacho dos seus cabelos. Depois desse dia, uma grande tristeza silenciosa tomou conta do coração da moça, a fazendo muito infeliz. Esse é um conto de ficção. Por Oliveira, Minas Gerais, 26 de outubro de 2021. Colúmbia Ribeiro Rezende. Hashtag Caso de Assombração 2.
Nossa, que conto triste! É um conto, mas eu já recebi relatos meio que parecidos, gente. E aí, o que vocês acharam, meus aterrorizados? Deixem a sua opinião no comentário desse vídeo. E agora vamos ao próximo relato de hoje? Esse segundo relato vai mexer com vocês, isso eu tenho certeza. Também de casos de assombração, 2 por Heloísa Gonçalves. É o caso de Clifford Hart, também conhecido como o homem que escapou do inferno. Clifford Hart é um cidadão americano que, na manhã de 5 de dezembro de 1999, em Maryland, sofreu um acidente de carro na rodovia Maple Grove. O acidente foi desastroso. Clifford foi milagrosamente salvo. Sua força de vontade o levou a mover o corpo ferido para a estrada, onde desabaria e entraria em coma. Minutos depois, para a sorte dele, um caminhão passou, encontrando a cena horrível. O caminhoneiro imediatamente ligou para o 911. No hospital, foi descoberto que Clifford não só entrou em coma, mas também teve várias fraturas, hemorragias internas e assim por diante. Sua recuperação foi muito lenta. O que os médicos não imaginavam é que o homem não estava apenas lutando pelos infortúnios físicos que o acidente lhe deixou, mas que algo a mais estava acontecendo dentro dele. Uma noite, segundo as enfermeiras, começaram a ser ouvidos gritos de desespero de um homem no hospital, acompanhados por batidas na parede e sons angustiantes. Quando entraram no quarto de Clifford, encontraram o homem completamente assustado e desorientado. Por um momento, eles pensaram que até mesmo seus olhos fossem pular para fora. Então, tiveram que agarrá-lo entre várias pessoas que estavam lá para lhe aplicar um analgésico. Entre os gritos, o homem explicou que estivera no inferno por todo aquele tempo. A tortura que ele experimentou naquele lugar era inimaginável. Ele também disse que naquele lugar havia almas que o perseguiam. Tudo cheirava a enxofre e podridão. Estava cheio de fogo e pranto. Seu discurso era tão coerente e tão incrível que era altamente improvável que tudo o que ele disse que experimentou fosse por causa das drogas. Clifford se recuperou em poucos dias e, apesar de ter ouvido que precisava de aconselhamentos, ele recusou. Semanas depois de voltar ao apartamento alugado, os vizinhos reclamaram com o dono do prédio, enquanto Clifford tocava música bem tarde da noite. O senhor, após as reclamações, dirigiu-se ao apartamento de Clifford e, não recebendo respostas às suas incessantes batidas à porta, decidiu entrar com a sua chave mestra. Talvez ele não possa me ouvir por causa do volume da música, ele pensou. Nunca imaginei o que encontraria no local. Clifford estava no chão, abraçado a um enorme bloco de gelo lúcido. O quarto parecia um chiqueiro cheio de excrementos.
O proprietário tirou fotos do local para entregar à polícia. Clifford disse que estava ciente de tudo e o que estava fazendo. A música tocou para que os demônios do inferno não o levassem embora novamente. Só então ele poderia mantê-los longe. O bloco de gelo era porque não suportava o calor que estava naquele lugar. Depois disso, a sua família foi forçada a interná-lo em um centro psiquiátrico em Maryland. Os médicos disseram que o seu comportamento se devia ao dano cerebral sofrido no acidente. Mas Clifford até hoje está convencido que os demônios ainda o perseguem. Clifford Hart foi analisado por 2 outros terapeutas em momentos diferentes, no final da tarde e no final da noite. E embora o primeiro psiquiatra afirmasse ter visto alguma seriedade em seus olhos, por outro lado, os outros 2 chegaram à conclusão de que o dano cerebral causado ao homem pelo acidente de carro claramente afetou a sua psique. Por esse motivo, o conselho médico determinou que o mandassem para o hospício mais próximo, em Maryland, e foi o que aconteceu. Ainda assim, o primeiro profissional médico disse que parecia, abre aspas, como uma faca enfiada no meu estômago. Antes de sua transferência, fiz várias passagens por seu quarto. Visitantes não eram permitidos, mas eu fiquei ali, ouvindo, na sala ao seu lado. E então, na noite, eu ouvi. Houve uma risada, uma mistura entre uma risada e um rosnado que nenhum homem nessa terra poderia replicar. Mas quando abri a porta, Clifford estava sozinho, ainda agarrado a outro pedaço de gelo que havia recebido. Portanto, mesmo quando assinei sua transferência, desde então, não acho que Clifford Hart tenha mentido. Fecha aspas. E aí, meus aterrorizados, o que vocês acharam desse relato? O Clifford visitou ou não o inferno? Deixem suas opiniões nos comentários. E agora vamos para o último relato dessa noite. Também de Casos de Assombração 2 por Tatiane Martins. Minha querida irmã gêmea, Sara. Meu nome é Lara. E como toda irmã que tem sua gêmea, eu tinha a minha que não era tão legal assim. Minha irmã era muito maldosa, não gostava muito de mim, brigávamos sempre e ela não morava em casa. Acho que porque era muito rebelde. Meus pais não falavam com ela. Ela detestava nossa mãe e me dizia que não queria que eu falasse que ela me visitava, senão me daria um fim na minha vida enquanto eu estivesse dormindo. Não gostava das palavras fortes que ela me falava, afinal eu tinha só 6 anos de idade e não entendia muito bem o porquê daquela raiva toda. No meu aniversário de 7 anos, meus pais me prepararam uma mega festa com muitos enfeites e tudo cor-de-rosa como sempre gostei. Minha irmã não foi convidada.
Acho que poderia estragar tudo. Então, depois da festa, tomei um banho, estava bem cansada e fui para o meu quarto brincar com os meus presentes que havia ganhado. E lá estava a minha irmã Sara, sentada em volta dos brinquedos e chorando. Nunca tinha visto ela chorar. E sentei ao seu lado e fui abraçá-la e desejar feliz aniversário também. Ela se levantou e disse que me odiava e que odiava a todos e saiu correndo e pulou para fora da janela. Não era muito alta e foi embora. Eu não aguentei mais e fui falar com meus pais e perguntaram por que a minha irmã não gostava de nós e por que o dela não poder morar com nós. Quando perguntei sobre Sara para minha mãe, assustada com aquela pergunta, começou a gritar histericamente e a chorar e saiu correndo. Meu pai veio e me pediu para não perguntar sobre Sara. E, aliás, como que eu sabia o nome dela? Eu respondi que Sara brincava comigo, mas era tão má. Eu não gostava disso e ela não gostava de nós e ficou com muita raiva por eu ter ganhado festa e ela não. Então meu pai, com os olhos cheios de lágrimas, disse: Filha, a sua irmã morreu antes de nascer. Na verdade, sua mãe tentou abortar vocês duas, pois foi esconder a gravidez dos seus pais, ou melhor, dos pais dela, porque foi uma irresponsável e saiu com um homem que não assumiria vocês. Com ódio, ela então tentou se desfazer de vocês duas e somente uma morreu durante o procedimento. Você ficou viva por um milagre e a sua mãe, arrependida, cuidou de você, pagando isso em vida, pois toda noite escuta sua irmã gritar no seu ouvido, dizendo que a odeia. Eu conheci vocês quando você tinha apenas 2 aninhos e desde então estamos juntos. Não sou seu pai de sangue, mas sou de criação. Se fosse eu que estivesse com sua mãe quando ela descobriu a gravidez, você e sua irmã estariam aqui comigo, juntas. Então eu saí chorando, pois aquela que brincava comigo era minha irmã, que minha própria mãe tirou a vidinha dela, sem ao menos que ela pudesse se defender. Depois de muitas rezas e missas em nome da minha irmã, nunca mais vi ela em casa. Te chamarei eternamente Sara, por Jane Moraes. Hashtag Casos de Assombração. Gente, essa eu não aguentei. É triste, né? Mas é a opinião de vocês que importa para mim. Deixem nos comentários, tá? Lembrando das diretrizes do YouTube. Mantenham o respeito nos comentários. Do mesmo modo que vocês têm o direito de não acreditar, têm o dever de respeitar. Não digo só vocês, como todos nós, não é verdade? Beleza? Agora vamos para o próximo relato? E esse é do grupo da página Paranormal por André Neto. E o título é O Espelho que Roubava Almas. O que mais me lembro da minha infância era o grande espelho que havia na sala da casa da minha avó paterna. Estava sempre coberto por um grande lençol negro, o que despertava minha curiosidade e também dos meus primos. Meus avós diziam que aquele era um espelho amaldiçoado, capaz de roubar a alma de quem olhasse seu próprio reflexo nele. Apesar de sermos bastante jovens, não acreditávamos na história.
Ah, achávamos que não fosse verdadeira. Não seria melhor assim, então, se eles destruíssem o tal espelho? Hum? Uma certa noite, brincávamos sozinhos na sala, quando meu primo, o Arthur, teve a ideia de tirar o pano do espelho. Eu me calei, apesar de não acreditar que ele teria essa coragem. Meu primo mais novo, Felipe, também não disse nenhuma palavra. Vocês são duas mariquinhas, disse ele, caminhando em direção do espelho. Aproximou-se, segurou o lençol negro com as duas mãos e puxou para baixo. Instantaneamente levei minhas mãos aos olhos. Eu não queria olhar. Ouvi um baque surdo. Em seguida, Felipe soltou um grito de desespero. Logo, toda a minha família estava na sala. Pelo menos eu acreditava que estavam. Eu continuava com os olhos tampados. Só tive coragem de olhar quando ouvi a minha avó dizer: "Pode abrir os olhos, o espelho está tampado." Meu primo Arthur estava morto. Seus olhos estavam revirados, mostrando a parte branca, apenas a parte branca. A sua língua pendia para fora da boca. Felipe estava sentado no chão em estado de choque. Balançava-se de um lado para o outro com o dedo polegar na boca. Fiz terapia por anos para esquecer o que havia acontecido naquele dia. O terapeuta me fez acreditar que a morte de Arthur nada teve a ver com ele tirar o lençol do espelho. Aquilo tinha sido uma infeliz coincidência. Ele tinha sofrido um infarte. É raro uma criança de 10 anos sofrer um, mas o caso dele não foi um caso isolado. Tive pesadelos frequentes com aquele espelho por anos. Sempre me via na sala e uma curiosidade crescente me fazia tirar o lençol. A princípio nada acontecia. Depois eu via o Arthur com o rosto encharcado de sangue, com os olhos revirados, clamando por mim. "Venha, primo, me sinto tão sozinho aqui. Faz frio. Não é um espaço tão grande, mas é suficiente para brincarmos." Ainda hoje, embora não com a mesma frequência, eu ainda sonho com ele. Meu primo Felipe estava internado em um hospital psiquiátrico há 10 anos. Na época, eu acreditava que Felipe tinha olhado para o espelho, mas ele contou em um dos seus raros momentos de lucidez que viu seu reflexo apenas de soslaio. Meu psiquiatra também tinha uma resposta para isso. Foi o trauma de ter presenciado a morte do irmão que o deixou assim. Algumas pessoas são mais fortes que outras, me disse ele uma certa vez. Casei-me e aceitei que o que havia acontecido tinha sido obra do acaso. A minha própria avó contou que tudo era uma invenção dela para nos amedrontar. Depois da morte do meu primo, só voltei na casa dela por 2 ocasiões. A primeira há 2 anos atrás, quando o meu avô faleceu. E a segunda, alguns meses atrás, quando a minha avó faleceu. Embora minha avó fosse uma pessoa cheia de vida, depois da morte do meu avô, ela já não era mais a mesma. Raramente nos ligava ou visitava. Foi encontrada morta em frente ao espelho, com o lençol negro na mão. Suas feições, conforme me contaram, eram as mesmas do meu primo. Pelo menos uma vez por ano, ainda tenho aquele sonho. Agora, não são mais apenas um, são 2 clamando por mim. Fábio Onéas. Enviado por Fábio Onéas, dia 21/6/2009.
Esse relato foi mesmo de arrepiar o cabelinho da nuca. E agora vamos fechar com um do Guardião Sinistro. Esse é bem curtinho. Desculpe se eu me manifestar no meio do relato, galera, porque vai falar de um cara aqui que eu não gosto muito. Começando, se você achava que o termo lobisomem se aplicava apenas a homens e impossibilitava que alguma mulher viesse a parar nessa lista, você está muito enganado. E está mesmo, né? Que só nós aqui temos a nossa querida Loba Rose, entre outras. Bom, voltando. Cláudia Gaillard foi uma das centenas de almas infelizes levadas a julgamento pelo caçador de bruxas, Henri Boquet. Gente, esse Henri Boquet é um juiz que matou muita gente inocente. Dói o coração só de pensar. Então, ela foi julgada pelo Henri Boquet e condenada por esse feito. Ou seja, ele julgou que a menina era um lobisomem sem prova, apenas com um relato. E se fosse também, ele não tinha esse direito e condenou a menina à eliminação. Cláudia Gaillard foi torturada depois de que uma testemunha afirmou tê-la vista assumir a forma de um lobo sem cauda no meio do mato. Bom, vamos falar sobre as torturas agora. O juiz comentou no relatório comum dele. Foi contra ela feita muito tipo de tortura, mas ninguém nunca viu ela derramar uma única lágrima, qualquer que fosse o esforço deles para fazê-la chorar. Ela então foi queimada viva na fogueira. Meus aterrorizados, bem triste. Eu fico muito magoada quando eu vejo os casos desse juiz Boquet, porque ele condenou muitos inocentes à forca, à fogueira, entre muitos outros tipos de punição. Olha, eu tenho um certo ranço desse juiz. Enfim, terminamos por aqui com mais essa coletânea de relatos e histórias de lobisomens, espelhos e etc. Espero que tenham gostado desse compilado feito com amor e carinho para vocês. Se você gostou, deixa o gostei, compartilha, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para sempre ser notificado quando tiver conteúdo novo por aqui. Se você tiver um caso, um conto, um relato, você pode estar enviando para o e-mail do canal para que eu possa compartilhar com todos que por aqui passarem. O e-mail do canal é lusonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas estará anexado na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário do mesmo. Lembrando que se você não quiser expor e nem expor os demais envolvidos, eu garanto o seu anonimato. Também, se vocês, meus aterrorizados, quiserem ajudar o canal, vocês podem estar fazendo isso com o superchat, super stickers e o valeu demais. Também tem a opção do Pix e a chave do mesmo é o mesmo e-mail que vocês mandam seus relatos, lusonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, né? Estará anexado no primeiro comentário do vídeo e também na descrição. Quero agradecer a todos os grupos e páginas do Facebook e também a todos os canais parceiros por estarem sempre ao meu lado e os grupos, páginas e vlogs por contribuir muito para a criação e divulgação do meu trabalho. Principalmente quero agradecer a todos vocês, meus aterrorizados, meus inscritos. Sem vocês não haveria canal, não haveria Angel Black e esse sonho maravilhoso de ter esse canal não estaria se tornando realidade. Meus amores, visto que o canal não estava dando grande retorno, eu precisei arrumar um emprego formal. Então, me desculpem se os horários dos vídeos não ficarem sendo tão certinho assim, tá? Eu agradeço a compreensão de todos. Vocês também podem viajar pelas playlists do canal, falou? Também tem mais 3 canais da Angel para vocês estarem prestigiando. Bom,
Por hoje é só, vou parando por aqui, já deixando com vocês o coração, pois ele já é de vocês. Vocês moram dentro dele e não pagam aluguel. Boa noite, meus aterrorizados. Tenham bons sonhos. Eu amo vocês demais. Até o próximo vídeo. Fui!